lutado por justiça diariamente aí pelo Henri. E que espero agora que aqueles dois monstros que assassinaram brutalmente meu filho saiam daqui punidos, né? De maneira proporcional aí do que a brutalidade que fizeram com o Henri. Leniel Borel é o pai do menino Henri, morto aos 4 anos de idade no começo de março, na casa onde a mãe Monique vivia com o padrasto, o ex-vereador Jairinho, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Os dois estão presos, acusados pelo homicídio. E as primeiras audiências de instrução do processo no Tribunal do Júri ocorreram em outubro. A juíza Elizabeth Machado Louro ouviu 10 testemunhas escolhidas pelo Ministério Público. E o clima entre os advogados de defesa, os delegados do caso e o promotor Fábio Vieira, responsável pela acusação, já indicava algumas das novas estratégias que serão adotadas daqui para frente no julgamento. A defesa alega que Monique foi convocada como testemunha e acabou sendo ouvida na condição de investigada, indicando uma suposta ilegalidade no processo. O argumento foi rebatido por Damasceno. Esse delegado de polícia que fez o registro de ocorrência designou alguém para preservar o local do crime? As defesas de Jairinho e Monique, que negam o crime, trabalham para encontrar falhas no trabalho da polícia e do Ministério Público. Além de supostos erros processuais, eles também contrataram laudos para contestar o resultado da perícia técnica. Já a acusação, antes dessa audiência, afirmava que Jairinho matou Henri porque o menino atrapalharia o seu relacionamento com Monique. No entanto, a partir de agora, o Ministério Público aponta que Jairinho assumiu o risco de matar porque sentia prazer em espancar o menino, da mesma forma que já teria feito com os filhos de outras mulheres, com quem se relacionou anteriormente. A Delegacia da Criança e Adolescente vítima indiciou pela segunda vez o vereador Doutor Jairinho por torturar uma criança. Segundo a polícia, foram várias agressões que aconteceram em 2016, quando o menino tinha 3 anos. De que forma o Ministério Público e as defesas de Jairinho e Monique devem atuar daqui para frente? O que já se sabe sobre a ligação da ex-babá de Henri com a família de Jairinho? E quando os dois acusados devem ser submetidos ao Tribunal do Júri? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a repórter Paola Serra, que desde março acompanha de perto todos os desdobramentos do caso. Fique com a gente. Paola Serra, em primeiro lugar, vamos recapitular um pouquinho esse caso, né? O menino Henri, de 4 anos, morreu no dia 8 de março. O ex-vereador Jairinho foi preso, acusado de ser o autor desse homicídio, junto com a mãe dele, né? A mãe do Henri, a Monique. Qual é a atual fase desse processo? Existe ainda alguma investigação ocorrendo nesse momento em relação às circunstâncias da morte do menino? Durante 2 meses, exatamente 60 dias, a delegacia da Barra, né, chefiada pelo então delegado-chefe Dr. Henrique Damasceno, fez uma investigação, um inquérito que levou aí à prisão da Monique e do Jairinho. Né? Eles estão presos desde então, desde 8 de abril, preventivamente pelos crimes de homicídio qualificado, tortura, além de fraude processual e falsidade ideológica. Eles estão presos e respondem por esse crime. Na atual conjuntura, no momento, eles estão passando aí pela primeira fase, né, do julgamento, uma fase preliminar, né, e no dia 6 de outubro foi realizada a primeira audiência de instrução e julgamento, né, quando foram ouvidas aí 10 testemunhas arroladas pela acusação, pelo promotor Fábio Vieira, do Ministério Público. Nos próximos dias, 14 e 15 de dezembro, estão previstos os depoimentos das testemunhas de defesa. São testemunhas arroladas pelas defesas do Jairinho e da Monique. O que pesa hoje contra o Jairinho e a Monique do ponto de vista da acusação, Paola? O que ficou demonstrado aí na conclusão do inquérito presidido pelo Dr. Henrique Damasceno é que Jairinho e Monique são responsáveis pela morte do menino Henri, né, a Monique de uma maneira omissiva. Esse inquérito foi feito através de provas testemunhais, depoimentos prestados em sede policial e também por provas técnicas, né, como a reconstituição
do crime, ocorrida no apartamento onde eles moravam, e também o laudo de necrópsia, que comprovou que a versão apresentada pelo casal, de que houve ali um acidente doméstico, não é verídica. Então essas hoje são as provas que o processo tem aí contra o casal, contra os dois. O que o delegado Damasceno apontou? Qual foi o papel da Monique e exatamente qual foi o papel do Jairinho? O que o delegado Henrique Damasceno falou na ocasião da conclusão do inquérito e reiterou agora, durante o depoimento que prestou em juízo, é que não dá para saber qual foi a dinâmica, o que aconteceu dentro do apartamento do Majestic, onde a família morava, né? A não ser que alguém confesse ali alguma participação ou de fato como foi o crime. O que a gente sabe é que o Henri deu entrada no apartamento na noite de domingo, 7 de março, saudável, e saiu de lá às 4h09 da manhã do dia 8 de março, já morto, né? O casal levou ele pro Hospital Barra d'Or, que fica a 15 minutos de distância do apartamento, e segundo as médicas ele já deu entrada lá morto. Então o que se sabe é que nesse intervalo ele sofreu algumas lesões, o laudo de necrópsia aponta 23 lesões, e sofreu uma laceração hepática, né, uma laceração do fígado que provocou a morte. O laudo descreve equimoses ou hematomas no abdômen e nos membros superiores, infiltração hemorrágica em fronte, na região parietal direita e occipital, ou seja, na parte da frente, lateral e posterior da cabeça. O laudo também fala em edemas no encéfalo, grande quantidade de sangue no abdômen, contusão no rim à direita, presença de trauma com contusão pulmonar, presença de laceração hepática e hemorragia retroperitoneal. Mas, de fato, a dinâmica, o que aconteceu dentro do apartamento 203 do Bloco 1 do Majestic, ainda é, de fato, uma coisa não sabida. A investigação não consegue definir o que aconteceu naquele apartamento. Agora, Paola, a gente teve mudanças aí nas versões, né? Tanto da defesa quanto da acusação. Começando pelo lado da defesa, qual era a versão anterior do casal e o que mudou agora na tese de defesa de Jairinho e Monique? O casal, quando foi ouvido em sede policial pelo Dr. Henrique Damasceno, no dia 17 de março, ele alegou que o Henri foi vítima de um acidente doméstico, né? No depoimento, tanto a Monique quanto o Jairinho disseram que, ao acordar na madrugada do dia 8 de março, o Henri já estava no chão, caído, gelado e com os olhos arregalados, quando ele foi levado, então, por eles para o Hospital Barra d'Or, né? Agora, como uma estratégia de defesa previsível, segundo os juristas que a gente ouviu, eles estão apresentando alguns laudos para contestar aí alguns pontos da investigação, né? Enquanto a defesa da Monique, os advogados contrataram um perito para contestar a perícia feita pelos profissionais do Instituto de Criminalística Carlos Éboli nos aparelhos celulares apreendidos, né? Eles contestam no sentido de que houve uma manipulação indevida dos aparelhos, e vale lembrar que esses celulares foram importantíssimos para a investigação, no sentido de descobrir ali, de definir que a Monique tinha conhecimento das agressões praticadas pelo Jairinho contra o Henri, né? Do outro lado, a defesa do Jairinho, ela contratou uma advogada que contratou um outro perito para contestar as informações do laudo de necrópsia feito pelo IML no menino Henri, né? Eles atestam ali diversas irregularidades nos procedimentos do exame de necrópsia e, segundo o perito, a grande probabilidade é que o Henri tenha sido vítima de uma laceração hepática durante o procedimento de reanimação pelas profissionais do Barra d'Or, né? Em linhas gerais, as profissionais, as médicas que o atenderam teriam sido responsáveis pela morte do menino. E isso já foi levado para a juíza? Isso agora já faz parte do processo, essa versão? Ainda não. Esse laudo ainda está sendo pormenorizado, né? Está sendo concluído por esse perito contratado e, segundo a defesa, ele será acostado, será juntado aí no processo nos próximos dias. E no lado da acusação, o que mudou na tese do Ministério Público, Paola? O promotor que acompanhou as investigações, o promotor Marcos Cac, ele tinha o entendimento de que o Jairinho e a Monique teriam matado o Henri por ele atrapalhar o relacionamento do casal,
né? E agora o promotor, que é responsável pela fase do processo, que vai fazer o júri, o Dr. Fábio Vieira, ele entende que o Jairinho tinha um lado sádico, né? Ele batia por ter prazer, e já a Monique via vantagem financeira nesse relacionamento. Então, com essa narrativa, o que o promotor fez uma alteração recente, propôs aí um aditamento dessa denúncia, que ele coloca os réus no dolo eventual. O Henri foi vítima de um homicídio, mas eles não tinham a intenção direta de matá-lo, né? Mas assumiram o risco quando o Jairinho provocou essa série aí de violências, essas séries de torturas. Esse tipo de mudança de versão pode ser considerada normal dentro do processo? De acordo com o promotor, essa mudança inclusive facilita o entendimento dos jurados em relação ao crime, né? É mais fácil o entendimento, e essa narrativa, ela de fato é uma narrativa lógica, né? Inclusive pelas agressões seguidas que foram descobertas após as denúncias de outras ex-namoradas do Jairinho, né? Que foram, a partir do inquérito aberto para apurar a morte do Henrique, foram até a delegacia e relataram de fato diversas agressões, diversas sessões de torturas, né? De acordo com a definição do próprio delegado do caso. Falou que o vereador colocou papel e um pano na boca dele e disse que o menino não poderia engolir. Que Jairinho deitou o menino no sofá da sala, ficou em pé e apoiou todo o peso do corpo no menino com o pé. Então, ele conseguiu traçar aí um perfil, por esses outros inquéritos também, de que o Jairinho tinha essa visão, esse lado sádico, esse sadismo, esse prazer em agredir, em praticar esses atos violentos contra crianças, né? Paola, nesse momento, o Jairinho e a Monique têm uma defesa conjunta ou são defesas separadas? Porque lá no começo do processo eles eram um casal, tinham inclusive o mesmo advogado, depois romperam, né? Deixaram de ser um casal e passaram a ter defesas distintas. Nesse momento tem uma atuação combinada ali entre os dois ou é cada um por si? A partir do momento da prisão do casal, de fato, houve um rompimento aí das defesas, né? O então advogado André França Barreto, que defendia os dois, foi destituído e Monique e Jairinho constituíram aí novos defensores. E desde então eles correm de maneiras separadas, né? Em entrevista recente ao jornal o Globo, a própria Monique falou que a importância dessa investigação, de que ela desvendou outras agressões, outras crianças vítimas, mas mesmo assim ela não culpa o Jairinho explicitamente, diretamente pelo crime. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que aguardar os dois serem interrogados no processo para a gente entender de fato quais vão ser as versões apresentadas por eles. Como a Monique rompeu com o Jairinho a partir da prisão, ela não foi ouvida até então novamente. Isso só vai ser feito mais para frente, durante o interrogatório em juízo. Tem uma testemunha muito importante nesse caso, que é a babá do Henri, a Tainá Ferreira. Ela já deu 3 depoimentos, sendo o último ali perante a juíza. Qual o depoimento dela que está valendo e de que forma essas falas divergentes da Tainá devem ser usadas no tribunal do júri quando ele acontecer? O depoimento da babá, da Tainá de Oliveira Ferreira, é muitíssimo importante. A Tainá foi uma pessoa que ficou com o Henri, cuidou do Henri de maneira muito próxima pelos últimos 2 meses de vida dele, né? Então, quando a Tainá vai à delegacia depor no primeiro momento, ela garante ao delegado e à equipe de investigação que essa família vivia de uma maneira muito harmoniosa e não tinha notado, não tinha conhecimento de nenhum problema entre eles, né? Depois da prisão do casal, quando a babá volta à delegacia, que a polícia já tem conhecimento, inclusive de mensagens nas quais ela avisa a Monique em tempo real de algumas agressões do Jairinho contra o Henri, a Tainá acaba confessando que mentiu no primeiro depoimento por ter medo, por ter receio de falar a verdade. E aí ela fala que teve conhecimento de pelo menos 3 sessões de tortura, sessões de violências praticadas por ele. E agora, quando ela foi depor em juízo, ela disse não se lembrar desse tipo de agressão e tampouco das mensagens, né, que ela trocou com a Monique. Mas é importante frisar que no final do depoimento da Tainá, mesmo ela tendo mentido, quando foi questionada
pela acusação e também pelos advogados, para a juíza Elizabeth Louro, que é a presidente do segundo tribunal do júri, a juíza responsável pelo processo, a Tainá disse que confirmava as informações que ela prestou em sede policial durante o segundo depoimento. Então, a juíza, inclusive, não decretou a prisão dela por falso testemunho, como havia sido pedido pelos advogados da Monique, né? Então, está valendo o segundo depoimento que a Tainá prestou em sede policial. É importante frisar também que a Tainá foi indiciada pelo crime de falso testemunho na delegacia e uma nova investigação foi aberta para apurar também essas inconsistências no depoimento que ela prestou em juízo. Né? Quando ela chegou no plenário do segundo tribunal do júri, ela pediu que o depoimento dela fosse sem a presença da Monique e justificou dizendo que tinha medo e se sentiu usada pela professora. Me senti usada em que sentido? No sentido de ela vinha, contava, tentava me mostrar o monstro do Jairinho, né? E eu ficava com todas as coisas ruins, né, na minha cabeça. Era tudo suposição da minha cabeça. Eu nunca vi nenhum ato. E no meu entendimento, era a Monique que me fazia acreditar muita coisa e por isso a minha cabeça estava transtornada e eu começava a imaginar um monstro, que no quarto poderia não estar acontecendo nada. E eu estava imaginando um monte de coisa. Agora, a Paola tem um ponto muito intrigante dessa investigação, que é a relação da Tainá, da babá, com a família do Jairinho, né? Em que medida já está investigado se houve algum tipo de intimidação ou mesmo de coação da babá para que preste esse tipo de testemunho? Durante a investigação ficou provado aí com a conclusão do inquérito que tanto a babá Tainá quanto a empregada doméstica Leila Rosângela, duas figuras que passaram os últimos 2 meses de vida trabalhando no apartamento onde Henri morou com a Monique e com o Jairinho, elas são pessoas de muitíssima confiança da família do Jairinho. São pessoas que ligadas a outros funcionários deles, são pessoas cujos familiares também tiveram algum tipo de cargo na prefeitura ou trabalharam em campanhas políticas na ocasião de campanhas do Jairinho a vereador. Então são pessoas que frequentam a casa do pai dele, do Coronel Jairo, são pessoas que têm uma ligação muitíssimo próxima, muitíssimo íntima, né, com a família há alguns anos. Então, ficou concluído nesse inquérito que houve uma coação por parte do casal quando eles levaram as duas funcionárias, a Leila Rosângela, empregada doméstica, e a Tainá, babá, para serem ali espécies de instruídas, né, a prestar depoimento. Elas tiveram uma reunião prévia no escritório do advogado que os defendia, né, e aí ficou provado que elas tiveram, sim, algum tipo de coação por parte deles. Além desses, quais outros depoimentos já aconteceram e que são importantes aí para o caso? Em que pé está esse julgamento? Olha, nessa primeira parte da audiência de instrução e julgamento no último dia 6, foram ouvidas 10 testemunhas, né? 3 policiais responsáveis por essa investigação, 2 delegados, a doutora Ana Carolina e o doutor Henrique, além de um agente da delegacia da Barra da Tijuca. Foi ouvido também o Leniel, que figura como assistente de acusação do Ministério Público, e foram ouvidas outras 6 testemunhas. No total foram 10, né? São testemunhas arroladas pela acusação. E agora a expectativa é que nos próximos dias 14 e 15 sejam ouvidas as testemunhas arroladas pela defesa do Jairinho e pela defesa da Monique. Paola, vamos falar um pouquinho do pai, né, do Henri, o Leniel Borel, que é assistente também de acusação. Você tem muito contato com ele, né, ao longo desses meses. Ele continua com a mesma disposição de ir à frente nessas investigações. Qual é o clima para o julgamento do pai do Henri? O papel do Leniel é muitíssimo importante nesse processo, né? Desde o início, o Leniel virou uma pessoa combativa e agora com a figura dele como assistente do Ministério Público, da acusação, através também dos seus advogados, o Leniel tem feito uma série de petições, né, fazendo pedidos para a justiça para produzir provas aí que levem a um julgamento, ao esclarecimento da verdade, né? Durante o depoimento que ele prestou na primeira fase da audiência, muitíssimo emocionado, narrou ali os últimos dias com o Henri, as reclamações que ele fazia, né, sobre a Monique.
E Leniel se emocionou em especial ao descrever os últimos momentos que passou com o filho. Ele disse o seguinte: quando fui falar com ele, que no dia seguinte tinha escola, ele me pediu para não ir, que por favor não, que no dia seguinte ele não queria. Aí o Leniel conversou com a avó e disse que ele precisava voltar para casa. E ele falou: vai, filho, a mamãe é boa. E ouviu do filho a seguinte frase: a mamãe não é boa. O Leniel também narrou alguns episódios que deixaram um pouco receoso de algum tipo de atentado contra a vida dele. Ele narrou ali algumas ameaças veladas que ele vem recebendo nos últimos meses, né? Mas mesmo assim, também em algumas entrevistas para diversos veículos de comunicação, ele tem mantido uma postura bem firme no sentido de que ele busca a justiça e busca o esclarecimento da verdade dos fatos. Você teve contato e mantém contato com advogados de defesa, de acusação, inclusive falou com a Monique. Qual é o clima entre os acusados? A gente narrou muito, ouviu falar muito da frieza, especialmente do Jairinho, logo depois da morte do Henri. Como é que você vê esses personagens nos dias de hoje? Durante as investigações, a gente trouxe algumas reportagens sobre a suposta frieza da Monique, ela indo ao salão ou ela procurando cursos para fazer dias após a morte do filho, né? Com a prisão do casal, a gente fica um pouco sem notícias de como é que está esse dia a dia deles, né? O fato é que o Jairinho continua tomando alguns remédios controlados, o que ele já fazia uso aqui fora há mais de 10 anos. A Monique, na prisão, escreve bastante carta, lê muito, se ocupa lendo o livro, coisa que também ela já fazia aqui fora. Durante a entrevista que ela deu para o jornal o Globo, recente, ela disse que está escrevendo um livro, inclusive, para falar sobre relacionamentos tóxicos e abusivos. Ela tem muita certeza da absolvição, né? E durante a audiência, o Jairinho, ele não apareceu ao grande público, né? Ele fez um pedido à juíza para participar por videoconferência, e esse telão não era aberto, né, ao público em geral, mas a Monique participou presencialmente da audiência, e ela teve 2 momentos que ela se emocionou bastante. Um foi durante o depoimento do Dr. Henrique Damasceno, que presidiu as investigações, e ele, ao responder uma pergunta do promotor Fábio Vieira, ele foi bastante incisivo, né, no sentido de que a Monique participou de maneira omissa da morte do filho, que ela tinha conhecimento das agressões do Jairinho há alguns meses. Nesse momento ela se emocionou bastante. Durante o depoimento também do Leniel, quando ele narrou os últimos dias de vida do Henri, cantou algumas músicas, inclusive uma música religiosa que o Henri costumava cantar. Nesse momento também ela foi às lágrimas, né? Mas eu acho que a gente vai ter uma percepção melhor sobre essa frieza ou não do casal durante o interrogatório, né, que deve acontecer nos próximos meses. Quais são os próximos passos agora, Paola? Tem muitas testemunhas listadas, a gente pode esperar um julgamento longo, midiático, como de outros casos que tiveram ampla repercussão? O que vem por aí? Olha, eu acho que como qualquer caso de grande repercussão, de fato, tudo que acontece nesse caso, nesse processo, ele é muito veiculado na mídia o tempo inteiro, né? Então, a gente vai ter nos próximos dias e meses muitas novidades, eu acho, que em relação às estratégias de defesa, outros laudos, né, outros movimentos aí processuais. A gente tem essa próxima audiência já marcada e, conforme for, vai ter uma sentença de pronúncia, né, quando a juíza decide que o casal vai ou não a júri, né? E isso se confirmando, é possível ou é provável que esse júri aconteça ainda no primeiro semestre do ano que vem. Então a gente tem ainda bastante coisa pela frente. Paola Serra, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Valeu, Paola, um abraço, bom trabalho. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi da Amanda Scatolini e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.